Olá, sou a professora Irene. E eu sou o professor Fábio Ferraz. Prepare-se para ampliar seus conhecimentos. Vamos Vamos lá? lá? Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o filo Nemateumintos, ou também chamado de nematoda, que é um dos filos do reino animal. Este filo se caracteriza pelos vermes cilíndricos e não segmentados. E estes animais já apresentam no sistema evolutivo o sistema digestório completo, apresentando boca, que é o orifício de entrada, e o ânus como orifício de saída. O reino animal, ele pode ser dividido em diversos filos ou grupos. Os principais filos ou grupos do reino animal são os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermatas e os cordados. E nós, a espécie humana, está localizado no grupo dos cordados. Devemos relembrar que o reino animal ele é formado por indivíduos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos. Esses organismos pluricelulares, eucariontes e heterótrofos podem ter tecido verdadeiro ou não ter tecido verdadeiro. Então, as esponjas, que são os poríferos, fazem parte do grupo dos tecidos não verdadeiros. Os demais seres vivos, do tipo animal, possuem tecidos verdadeiros. E esses tecidos verdadeiros são oriundos dos folhetos embrionários, que podem ser do tipo ectoderma, mesoderma e endoderma. Os animais que possuem apenas dois tipos de folheto embrionário na sua formação são chamados diblásticos. Os animais que possuem os três tipos de folhetos embrionários, ou seja, na formação do embrião, na formação do novo ser vivo, ele desenvolve três folhetos embrionários, nós chamamos de triblástico. Então, os animais diblásticos são representados pelos quinidários, que possuem dois folhetos embrionários, o ectoderma e o endoderma. Todos os demais animais são do tipo triblástico, apresentam os três folhetos embrionários durante o desenvolvimento. Nós temos ainda os chamados celomados e não celomados, que é o acelomados ou pseudocelomados. Então devemos lembrar que celoma significa uma cavidade onde vai armazenar os órgãos internos dos animais. Então nós temos seres animais que não possuem essa cavidade diferenciada, então não tem esse espaço formado por mesoderma propriamente dito, então são animais acelomados, como os plateumintos. Então eles são triblásticos, porém acelomados. Então vamos imaginar que o celoma seria uma cavidade, um buraco, onde a parede deste buraco ele é formado especificamente por mesoderma. Então, os animais que possuem essa cavidade revestida por mesoderma, nós chamamos de celoma, celomado. Então, nós temos os neomaltemintos, que são pseudocelomados, uma parte é mesoderma e outra parte ou é ectoderma ou endoderma, mas não é totalmente de mesoderma. Então nós temos plateumintos acelomados, não possuem essa cavidade forrada por mesoderma. Nós temos o neomateumintos, que são metade mesoderma e outra metade de outro tecido, de outro folheto embrionário. E nós temos os demais animais que são do tipo celomado, inclusive nós somos celomados. Existe chamado protostômios e o deuterostômios. Lembrar que quando falamos desse conceito, imaginar um tubo digestivo onde nós temos a boca e o ânus como final do tubo digestivo. Existem animais que começam na fase embrionária a formar a boca primeiro e depois o resto do sistema digestório. A esses animais nós chamamos de
protostômios. Então, primeiro forma-se a boca. E nós temos animais que são inverso. Primeiro forma-se o ânus e depois vai dar origem ao resto do sistema digestório. Isso é chamado de deuterostômios. E nós somos do tipo deuterostômio, ou seja, formamos o ânus primeiro para depois formar a boca. Então, basicamente, nós temos essa classificação. E em cima dessa classificação geral, nós temos a distribuição dos filos do reino dos seres, do reino animal. E aqui nós temos um resumo de cada um desses reinos, do poríferos, de cada um desses filos ou grupos, que pertencem todos ao reino animal. Nós temos os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, anelídeos, artrópodes, equinodermos e cordados. E devemos lembrar que este grupo nós chamamos de invertebrados, e nós temos o grupo dos vertebrados, que seria o grupo dos cordados, que vai envolver peixes, anfíbios, que são sapos, por exemplo, répteis, aves e os mamíferos como nós. Nós temos os vertebrados, que são os cordados, e os invertebrados, que são os demais filos ou grupos do reino animal. Então, para compararmos as diferenças entre os tipos de vermes rastejantes, nós temos, de um lado, a tênia, que seria um plateuminto, então filo plateuminto, que é um tipo de animal diferente, que são chamados de vermes achatados. Eles têm o sistema digestivo incompleto, apresentando apenas a boca. Então são vermes achatados. Nós temos os vermes do tipo nemateumintos, como as lombrigas, por exemplo. Neste caso, são vermes cilíndricos e não segmentados, que já apresentam o sistema digestivo completo, ou seja, boca e ânus. Então aqui nós temos a imagem de um nemateuminto, filo nemateuminto. E nós temos o filo anelídeos, que é o da minhoca. Neste caso, são vermes cilíndricos e segmentados. Então a gente consegue visualizar no corpo da minhoca aquelas ranhuras, aqueles segmentos, aqueles estratos, né? Que nós conseguimos ver aqueles anéis no corpo da minhoca. Então, de forma geral, a minhoca também tem sistema digestivo completo com boca e ânus. Então, vermes achatados, filoplateumintos. Vermes cilíndricos, mais lisos. Então, observe a lisura da pele deste animal, nemateumintos. Se tiver sistema digestório completo, boca e ânus, for cilíndrico, mas for segmentado com anéis, nós vamos falar que é o grupo dos anelídeos. Filoplateumintos, filonemateumintos e filoanelídeos. Vamos observar o nemateuminto Ascaris lubricoides. Este é um processo de endoscopia em humanos. Observe a lisura da pele do nemateuminto. São animais com sistema digestório completo. Apresentam boca e ânus. Os ascaris lumbricoides são os causadores da ascaridíase. Os vermes adultos medem entre 15 a 40 centímetros de comprimento. Desenvolve-se no intestino delgado do hospedeiro, no qual macho e fêmea se acasalam. Vamos comparar com outro verme, a tênia, do filo plateuminto.
Essa é uma endoscopia humana e observamos o animal Taenia saginata, causadora da doença teníase ou solitária. Observe como o verme é achatado, bem diferente dos nemateumintos, que são cilíndricos. A tênia do tipo Taenia saginata adulta pode chegar ao incrível tamanho de 8 metros. Estamos vendo agora um terceiro grupo de vermes, a minhoca, do filo dos Annelídeos. As minhocas são animais anelídeos de simetria bilateral, recobertos por uma fina cutícula pigmentada. Os anelídeos possuem um sistema digestório completo, ou seja, com boca e ânus. Seu corpo cilíndrico é segmentado interna e externamente. Percebe-se na pele do animal certa aspereza pela presença de cerdas minúsculas, que servem de ponto de apoio quando o animal se desloca no solo. Alguns anéis mais próximos da boca apresentam coloração mais clara e constitui o clitelo, utilizado na reprodução. A respiração da minhoca é cutânea. As minhocas do subsolo cavam túneis e, assim, criam passagens na terra para o ar, para a água e para as raízes das plantas. Como foi visto no vídeo, em relação aos vermes, nós temos 3 filos diferentes. O filo Plateuminto, que é dos vermes achatados. Nemateumintos, que é o tema da aula, que são os vermes cilíndricos e não segmentados. E os anelídeos, que seriam os vermes cilíndricos e segmentados. E nosso tema de aula hoje é sobre os nemateumintos, vermes cilíndricos e não segmentados, com um sistema digestório completo, tendo boca e ânus. E basicamente eles são representados por um grupo muito grande de seres vivos, porém alguns chamam a atenção pois causam doença na espécie humana. Então, nós temos o causador da oxiurose ou enterobiose, nós temos neste filo causadores da doença como amarelão, ancilostomose ou opilação, que é a mesma doença, com nomes diferentes. Neste filo também está representado o causador da ascaridíase ou lombriga, e nós temos também o causador da filariose ou elefantíase. Então você vê que é um filo bastante importante, pois dentro dele existe o grupo dos parasitas e dentro dele ainda o grupo dos parasitas humanos. E vamos falar agora algumas características do filo Nemateumintos ou Nematoda. Os nemateumintos vêm do grego nematos, filamento, e elmis, vermes. Portanto, são vermes de corpo cilíndrico, liso e afilado nas extremidades. Muitas espécies são de vida livre e vivem em ambientes aquáticos ou terrestres. Outras são parasitas de plantas e de animais, inclusive parasitando o ser humano. Há mais de 10.000 espécies desse tipo de vermes catalogadas,
mas cálculos feitos indicam a existência de muitas outras espécies, ainda desconhecidas. Ao contrário dos plateumintos, os nemateumintos possuem tubo digestório completo com boca e ânus. Geralmente, têm sexos separados, então chamamos de dioicos. Aqueles que têm sexo unidos, chamamos de hermafroditas ou monóicos. Então, no caso, eles têm sexo separados, são dioicos. E as diferenças entre o macho e a fêmea podem ser bem nítidas. A essa característica chamamos de dimorfismo sexual. Então, o dimorfismo é quando o macho da espécie ele é bem diferente da fêmea. O ser humano, no nosso caso, nós possuímos dimorfismo sexual. O homem ele é bem diferente da mulher, geneticamente, anatomicamente e fisiologicamente, como no caso dos principais parasitas humanos. De modo geral, o macho é menor do que a fêmea da mesma idade e sua extremidade posterior possui uma forma de gancho. Esses animais são envolvidos por uma fina e delicada película protetora, que é bem lisa e resistente. E é esta película protetora que protege o animal das enzimas digestivas e do suco gástrico do hospedeiro. Então, esta película protetora é de suma importância para os nemateumintos, pois o protege contra a agressão das enzimas digestivas e do suco gástrico do hospedeiro. Os nemateumintos possuem uma ampla cavidade cheia de líquido entre o tubo digestivo e a parede corporal, que serve como esqueleto hidrostático, que mantém a forma do animal e proporciona alguma sustentação. O líquido que ocupa a cavidade corporal permite a distribuição de várias substâncias, como nutrientes, resíduos e gases. E nós temos algumas características marcantes. Quanto aos folhetos embrionários, eles são triblásticos, ou seja, possuem os 3 folhetos embrionários, endoderma, mesoderma e ectoderma. Em relação ao celoma, que seria, entre aspas, uma cavidade, um buraco que vai guardar, proteger os órgãos internos. Então, quanto ao celoma, esse buraco, essa cavidade, eles são do tipo pseudocelomados, ou seja, eles possuem uma cavidade corporal onde vão ter os seus órgãos internos, porém o celoma, quando é completo, verdadeiro, ele é formado por mesoderma, ele é protegido pelo mesoderma. No caso dos nemateumintos, esse celoma ele é protegido uma parte por mesoderma e uma parte por ectoderma. Por isso que ele é um pseudoceloma, um falso celoma. Quanto à simetria, ela é bilateral. O habitat onde eu encontro os nemateumintos pode ser desde dulcícolas, ou seja, água doce, solo úmido, raríssimos são marinhos, além dos parasitas. Em relação à digestão, possui o tubo completo, com boca e ânus. Quanto à respiração, é tegumentar, pela pele. A excreção é através dos canais excretores, chamadas células H ou renetes. Quanto à circulação sanguínea, é ausente. Quanto ao sistema nervoso, escada de cordas ou ganglionar. São dioicos, portanto em sexos separados, macho e fêmea, com dimorfismo sexual, ou seja, tanto o seu gênero, que é macho e fêmea, quanto a forma desses gêneros são diferentes entre si. O macho é diferente da fêmea. E eles possuem uma cutícula protetora, principalmente nos organismos que são parasitas intestinais. E é esta cutícula que protege o animal contra protege das enzimas digestivas e do suco gástrico do hospedeiro. Na imagem ao lado, nós podemos visualizar a comparação entre os folhetos embrionários
e a relação ao celoma entre os 3 filos, lembrando que são filos diferentes. Então, Plateuminto é um grupo que já estudamos, Nemateuminto é o grupo que estamos estudando, e os anelídeos fazem parte de outro grupo que ainda vamos estudar. Então, em relação aos plateumintos, eles são triblásticos. Se são triblásticos, eles possuem o endoderma, o ectoderma e o mesoderma. Porém, eles são acelomados. O que é o celoma? O celoma é uma cavidade, um buraco que nós temos no nosso organismo, onde vão ser alojados órgãos internos. Para ser um celoma de verdade, esse celoma tem que ser preenchido totalmente por mesoderma. Então você vê que tem uma camada de mesoderma próximo da ectoderma, do lado de fora do animal. Nós temos a parte interna do animal e nós temos uma outra camada de mesoderma. Então você veja que tem mesoderma do lado interno, mesoderma do lado externo, e entre as 2 camadas de mesoderma nós temos aqui o celoma, que seria uma cavidade, um buraco interno, por onde vai guardar os órgãos internos. Aqui seria a luz, né, do animal, ou seja, o sistema digestório, onde uma extremidade vai ter a boca, que é a entrada do alimento, por exemplo, e no final teria o ânus, que é a saída do alimento. Então essa parte interna aqui seria o tubo digestivo do animal. Aí, a partir do tubo digestivo, nós teríamos uma camada protetora, que seria o endoderma, nós teríamos o mesoderma, um espaço onde vai ter os órgãos internos, como por exemplo, rim, coração, pulmão, fígado, baço. Vamos pensar na gente, vamos pensar no ser humano, que é mais fácil. Uma outra camada de proteção, que é outro mesoderma, então 2 mesodermas, e depois nós temos o ectoderma, que seria um tecido mais externo do animal. Então o ectoderma, por exemplo, formaria a nossa pele, para termos uma ideia. Então, esse seria um animal mais evoluído, evolutivamente falando. Então nós temos o anelídeo que iremos estudar. Então nós temos essa situação, nós somos triblástico celomado. Já no caso dos nemateumintos, que é esse que nós estamos estudando, eles são triblástico, então possui o ectoderma, que é de fora, endoderma de dentro e mesoderma, que é uma intermediária. Porém, observe que só tem mesoderma de um lado da parede, né, desse celoma. Vamos dizer, aqui nós temos o celoma, que é o buraco. Porém, nós só temos mesoderma de um lado. Do outro lado, nós temos o endoderma. Então veja que o celoma tem mesoderma e endoderma como camada de proteção. Então veja que ele é formado, esse celoma, por 2 tecidos. 2 folhetos embrionários, mesoderma e endoderma. Então é chamado de pseudoceloma. Falso, só tem uma parte de mesoderma, a outra não. E nos plateumintos que nós já vimos, eles são triblásticos também, mas observe que não há nenhum buraco, nenhuma cavidade onde pode guardar os seus órgãos internos. Então não tem um espaço propriamente dito para os órgãos internos, por isso que eles são achatados. Então no caso eles são acelomados, não possuem celoma. Então não tem espaço, cavidade para os seus órgãos internos, tem cavidade para os órgãos internos, mas são constituídos por dois tecidos de origem de folhetos embrionários diferentes, tem mesoderma e endoderma, então é pseudocelomado, enquanto que os anelídeos, esse celoma, ele é protegido exclusivamente pela camada de origem mesoderma. Então o tecido ele é totalmente do mesoderma. Então é o celoma propriamente dito e verdadeiro. Em relação à fisiologia geral dos nemateumintos, vamos falar rapidamente sobre o revestimento do corpo. Possui uma epiderme, uma pele, uniestratificada, isto é, formada por uma única camada de células. Tem uma cutícula espessa e pouco distensível, que nos parasitas os protege da ação de enzimas digestivas do hospedeiro. Sob a epiderme,
há uma camada muscular, cujas fibras se dispõem longitudinalmente. Reprodução. Na cavidade corporal, alojam-se as gônadas, que seriam os testículos, que vão produzir os espermatozoides, e o ovário, que vai produzir os óvulos. O sistema reprodutor dos nemateumintos é bastante desenvolvido, podendo produzir milhões de óvulos. Não tem nenhum tipo de cílio e os espermatozoides deslocam-se por movimentos amboides. A fecundação é cruzada e interna, assim como é o dos humanos. O desenvolvimento, agora é diferente dos humanos, é indireto, havendo fases larvais ao longo do processo. A reprodução sexuada é mais vantajosa para eles, porque permite maior variabilidade genética. Em relação ao sistema excretor, é formado por 2 canais longitudinais, dispostos um em cada lado do tubo digestivo, chamados de célula H ou renetes. Quanto à digestão, os nemateumintos possuem um tubo digestório completo, com boca e ânus, permitindo o animal ingerir alimentos que tenham partículas que são processadas no interior do tubo digestivo. Quanto ao sistema nervoso, é do tipo ganglionar. É formado por 2 cordões longitudinais, um dorsal e outro ventral. Em relação ao sistema respiratório, como eles não têm sistema respiratório, eles fazem respiração cutânea, direta, através da pele. Ou seja, as trocas gasosas acontecem de forma direta e por difusão com o organismo. Os parasitas possuem respiração anaeróbia, ou seja, eles funcionam com a ausência do gás oxigênio. Em relação ao sistema circulatório, mais uma vez, entra o líquido do pseudoceloma para fazer o papel de um sistema que esse animal não possui. Eles distribuem os nutrientes e gases pelo corpo e as substâncias tóxicas para fora. Então, eles não têm sistema circulatório propriamente dito, também não têm sistema respiratório, ou seja, não tem órgãos específicos nem para a respiração e nem para a circulação. Nesta imagem, nós podemos visualizar o esquema morfológico dos nemateumintos. Então, observe que o sistema digestório agora ele é completo, tem a sua parte inicial, que é a boca, e a parte final, que é o ânus. Nós temos o sistema reprodutor. Se for uma fêmea, que nesse caso vai ser o ovário, e se fosse o macho, seriam os testículos. O ovário produzindo os óvulos e os testículos os espermatozoides. Lembrando que neste caso o espermatozoide não tem flagelo, não é como os nossos espermatozoides, e sim espermatozoides sem flagelo e sem cílios que se locomovem de forma ameboide. Eles produzem a cutícula. Esta cutícula protege este animal contra as enzimas que são produzidas pelo sistema digestório do hospedeiro. Então é como se fosse uma espécie de líquido espessante que vai proteger este animal das enzimas digestivas do seu hospedeiro. Além do sistema nervoso ganglionar, que é um sistema nervoso mais primitivo, mas já tem o sistema nervoso presente. E em relação ao sistema excretor, observar que ele começa a ter um sistema excretor também relativamente simples, chamada de renete ou células H, pois vai dar uma certa sensação da letra H. Então aqui tem de um lado vai fazendo a drenagem, vai colhendo nos líquidos os resíduos, e ele vai ter um canal de eliminação chamado de poro excretor. E além do poro excretor, ele também vai eliminar pela difusão pela pele. Mas observe que já existe um órgão primitivo de excreção.
né? No corpo humano podemos comparar com o sistema renal. Então aqui seria a uretra, né? Por onde se elimina o nosso xixizinho. Então quando falamos de sistema excretor, estamos falando da eliminação de excretas. No nosso caso, por exemplo, seria a urina. Então o animal vai urinar pelo poro excretor. Podemos associar com a nossa uretra. E esse canal, esse renete, né, essa célula H, como se fosse, por exemplo, o rim do animal. Lembrando que esse animal não tem rim e o sistema excretor é bastante simples. Neste slide, nós temos a representação dos diferentes nemateumintos, mostrando a diferença em relação ao seu gênero. Então eles são dioicos, afinal eles apresentam sexos separados. Então nós temos o macho, que é diferente da fêmea. Então nós temos o macho e a fêmea, e assim para todos os demais exemplares. E eles possuem dimorfismo sexual, ou seja, apresentam o macho e a fêmea, são diferentes entre si, então possuem diferenças visíveis entre os gêneros, não só relacionado com o aparelho reprodutor, mas diferenças de tamanho, de funcionalidade, enfim, são seres que se comportam de forma diferente em vários aspectos, tanto morfológicos como os fisiológicos. Então nós temos aqui animais machos com características próprias e animais fêmeas com características diferentes da do macho. E aí nós chamamos de dioico, porque são macho e fêmea, e dimorfismo, porque tem condições mais do que sexuais diferentes. Então o macho ele tem comportamento e estruturas diferentes da fêmea. Os nemateumintos podem ser divididos ou subdivididos em 3 classes principais: as classes do polimiários, meromiários e holomiários. E os nemateumintos são classificados de acordo com o número de fibras musculares que eles possuem entre as invaginações da pele. Vamos ver cada uma delas. Então, em relação aos polimiários, em relação à quantidade de fibras, possuem muitas fibras entre as invaginações. No caso dos meromiários, possuem 3 ou 4 fibras entre as invaginações. E no caso dos holomiários, possuem fibras contínuas, pois não têm invaginações. Então assim se dá a classificação geral das classes dos nemateumintos. E para finalizarmos a aula de hoje, vamos praticamente fazer um resumo e citar as principais doenças causadas pelos nemateumintos. Então as principais doenças são ascaridíase, ancilostomíase ou amarelão, filariose ou elefantíase, bicho geográfico e oxiuriase. Então, de forma bem sucinta, em relação à ascaridíase, o parasita é o Ascaris lumbricoides, que mede 15 a 30 centímetros. Habita no intestino delgado, onde vive dos alimentos ingeridos pela pessoa parasitada. O ser humano infectado elimina ovos para o meio ambiente. A infecção ocorre pela ingestão de água e de alimentos, principalmente verduras contendo ovos embrionários. Em relação à ancilostomíase ou amarelão, os parasitas são o Ancilostoma duodenale e Necator americanus, que medem cerca de 10 milímetros. Vivem aderidos à mucosa do intestino delgado da pessoa parasitada, onde se alimentam do sangue. Os ovos são eliminados pela pessoa parasitada, se transformam em larvas. Penetram através da pele, alcançam veias e chegam ao coração. Daí seguem para os pulmões. A anemia é o principal sintoma dessa parasitose. E aí nós temos a filariose ou elefantíase. Os vermes adultos provocam inflamação dos vasos linfáticos, impedindo a drenagem de linfa.
O acúmulo de linfa produz inchaços nos pés, pernas, mamas e bolsa escrotal. É transmitida pelo mosquito, que ao picar uma pessoa infectada, espalha as larvas para outras pessoas. Nós temos o bicho geográfico, também chamado doença da larva migras cutânea, transmitida pelo parasita Ancylostoma brasiliense, parasita do intestino de gatos e cães. Os ovos eclodem na areia e podem penetrar na pele humana sem, contudo, atingir a circulação. A larva provoca lesão de contorno irregular, semelhante a um mapa, na pele da pessoa. E por fim, nós temos a oxuriase ou coceira anal. É uma inflamação causada pelo verme Oxyurus vermicularis ou Enterobius vermicularis, que se aloja no intestino grosso. Esta verminose é adquirida pela chegada dos ovos deste parasita ao aparelho digestivo através do mecanismo como a deglutição junto com alimentos, poeira de casas, objetos, animais, roupas contaminadas com ovos de Oxyurus. Então, basicamente, damos agora por encerrada a nossa videoaula de hoje. Nós temos um vídeo especial só sobre as doenças dos nematelmintos. Mas ficamos por aqui com esta aula introdutória. Obrigado a todos e até a próxima. Agradecemos o seu interesse. Continue buscando sempre o seu conhecimento. E continue a assistir às nossas aulas. Até mais!